Olá pessoal, bom dia. Meu nome é José Evandelton Lopes, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos, orientado pelo professor Wagner Bonar. E nessa apresentação eu vou mostrar para vocês as evoluções da minha pesquisa sobre regressão beta, para dados com resposta ordinal e transformada. Esses resultados preliminares fazem parte da matéria de trabalho individual 1, e aí eu vou mostrar para vocês o que já foi feito até agora, como parte da minha pesquisa de pós-graduação para o mestrado, tá bom? Bom, aqui tem uma agenda resumida dos itens que vamos explorar. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o problema e os desafios envolvidos na questão que estamos em foco. Vou listar um pouco sobre os objetivos do estudo, da pesquisa, comentar um pouco sobre a revisão de literatura já, falar um pouquinho sobre a proposta, sobre o rascunho da proposta, alguns resultados preliminares e o que faremos a seguir. Muito bem, vamos dar uma olhada então no problema e desafios envolvidos. Essa figura aqui, ela representa áreas do corpo, de primatas que foram estimuladas, para a questão da medida da dor. Então, acima vocês veem duas partes, que são as patas de primatas, e do lado direito, a terceira imagem, o braço. Essa região que está em azul, ela representa a região em que foi feito o estímulo, tá? Foram feitos três tipos de estímulos. O primeiro foi com a pena, um estímulo suave, macio. O segundo foi com um instrumento metálico mais grosso, que não espeta, mas ele causa sensação de pressão. E o segundo foi em relação a um objeto fino, tipo a ponta de uma agulha, que já causa desconforto. Essas regiões que foram escolhidas pelos médicos, elas foram então submetidas a esse teste e foi medido a resposta, que chama spikes rate, conforme o tipo de objeto que foi colocado. Então vocês observam da esquerda para a direita que na primeira região houve pouca, a resposta foi pequena ali com a pena, também foi pequena com o instrumento fino e com outro instrumento também, o grosso, naquela região ali chama LT neuron, que é um tipo de neurônio responsável por esse tipo de região. E aí seria o que eles chamam de range dinâmico. Na figura do meio, você tem uma região ali da pata, a parte de cima da pata. Veja que é mais sensível ali, A contagem de spikes deu bem maior aqui. E já no outro caso, ali onde foi estimulado na parte anterior da mão, do braço ali, também houve pouca resposta nas três medidas. Tá? As medidas foram BR, que é o caso em que foi feito com a pena. O segundo foi com objeto grosso e o terceiro foi com objeto pontiagudo, o PI. Aí, quando esses estímulos são feitos, é importante saber que região do cérebro é influenciada, tá? Então, na próxima figura, é feita uma demonstração disso. Olha, esse gráfico aqui ele representa, são cortes, cortes de radiografia mostrando regiões do cérebro que são ativadas no momento em que está sendo feito o estímulo. Então, são várias partes que passam por ali. Desde o córtex pré-frontal, região central, base também ali do cérebro, e existem várias situações ali envolvendo complexidades para essa medida. Se a gente voltar um pouquinho na figura anterior, a gente percebe que, dependendo da área, a resposta pode ser mais intensa ou menos intensa. E isso é capturado pela radiografia ali que mostra as áreas que são ativadas no momento em que há o estímulo, tá? Então existe uma complexidade envolvida na questão da dor, e outra dificuldade, outra complexidade é em relação a como que a gente mede, como que é feita a medida, tá? Então, os pesquisadores desenvolveram ao longo do tempo muitas ferramentas para poder fazer a medida, que uma dor é uma coisa muito subjetiva, ela depende do estado emocional, como a gente viu na figura anterior. Várias áreas do cérebro podem estar envolvidas, depende da experiência da pessoa com dor anterior, também depende do estado emocional da pessoa na hora, a resiliência dela à dor, então várias situações que podem trazer dificuldade. Então, uma ferramenta que os pesquisadores desenvolveram foram as chamadas Numerical Rating Scales, NRS. Basicamente, são escalas, de certa forma, visuais, com marcações, e que indicam menor dor ou maior dor. Por exemplo, aqui na primeira escala, a gente tem um exemplo da escala riscadinha, com intervalos de igual espaçamento, que vão de 0 a 10.
Nesse caso aqui, a NRS se chama NRS 11 por causa justamente das 11 quebras, tá? Contando com zero. Então, nessa primeira escala, como que é feito a abordagem, né? O paciente, né, a pessoa que está sob cuidados, ela fala para o médico qual que é a sensação de dor que ela está tendo no momento, e aí o médico pede para que ela risque em um número o que representaria a dor dela. Então, quanto mais próximo do zero, menor é a dor, e quanto mais perto do 10, maior é a dor. Essa escala, ela meio que direciona a pessoa para uma opção correta, né? Mas também tem a visual, que a pessoa não tem um número ali para indicar para ela, apenas pede para que ela risque ali na região em que ela acha que está sentindo mais dor. Independente de qual opção ele escolha, esse tipo de coleta acaba gerando um dado que é ordinal, porque a gente entende que a dor, ela começa devagar, começa leve e ela vai aumentando com o passar do tempo. Então, independente da escala, se for a NRS11 ou essa outra visual, é entendido que se a marcação for mais para a direita, a pessoa está experienciando uma dor maior. E aí esse dado gera um dado tanto intervalar, por exemplo, se a pessoa escolheu ali o 7 na escala NRS11, existe chance de que ela esteja, por exemplo, experimentando algo entre 6 e 7. Então, essa região entre 6 e 7 é uma região com censura intervalar e, ao mesmo tempo, é ordinal, porque o 7 tem intensidade maior do que o 5 tem maior do que o 4 e assim por diante. Então, aplicar um modelo de regressão beta para esse tipo de dado exige é um desafio um pouco interessante, porque além de ter que ter algum tipo de mecanismo que faça com que a escala retorne para o intervalo 0,1, porque o nosso dado ele é um dado ali que vai, por exemplo, entre 0 e 10. Eu não falei, mas existem escalas que vão de 0 a 20, de 0 a 100. De qualquer forma, elas não estão restritas ao intervalo 0,1, como modelos de regressão beta exigem. Então, é necessário um tipo de reescalonagem, primeiro, para que esse dado saia da escala discreta, ordinal, e passe para uma escala ordinal, porém contínua, intervalarmente. Então, é necessário alguns tratamentos especiais para poder fazer com que esse dado seja modelável pela regressão beta. Vamos então aos objetivos da pesquisa. O objetivo geral é assim: a gente quer revisar e expandir a literatura estatística existente para análise de dados com censura, esse tipo de dado. E aí, mais focado nos dados gerados pelas Numerical Rate Scales, né, as NRS, através de aplicação de modelo de regressão logística paramétrico. Tá? E aí vamos trabalhar na abordagem de máxima verossimilhança. Como objetivos específicos está aqui: explorar a ideia das escalas de score e scores de dor, suas principais aplicações e limitações, revisar a literatura estatística existente ali para os dados com esse tipo de padrão. Queremos discutir e aplicar transformações adequadas aos dados, né, da escala de dor para adequar a modelagem estatística pela regressão beta. E vamos explorar esse modelo através do paradigma de verossimilhança, só que é uma verossimilhança adaptada para dado com censura. Então vamos propor um modelo de regressão para esse tipo de score de dor e vamos aplicar um conjunto de dados reais. O nosso conjunto de dados é um conjunto que foi coletado para registros de dor em pessoas que passaram por cirurgia do joelho e vamos analisar como que esse modelo de regressão beta adere a esse tipo de dado. Justificativa. Uma delas é que a literatura médica ela tem muitas ocorrências de tipos de dados calculados através das escalas numéricas, né, ou as escalas visuais. No entanto, tem poucos estudos que são divulgados, principalmente em relação a métodos estatísticos na área. Né? Então, a gente quer tentar juntar com os que já existem, expandindo a proposta para que outros métodos, como o beta, sejam adicionados. Para dados com censura à esquerda, intervalar ou à direita, há pouca ou nenhuma aplicação de modelo estatístico. E a gente quer colaborar com a ciência, né? Porque se não houve, na nossa revisão de literatura não encontramos opções ali de modelagem com a beta para esse tipo específico de dado. Então a gente quer colaborar com a ciência propondo novos métodos para tentar deixar disponível outras ferramentas ali, além dos métodos tradicionais que já são usados hoje em dia. Como revisão de literatura, a gente vai se basear não apenas nessas referências, mas em outras conforme a pesquisa vai evoluindo. No entanto, as principais são aqui de Raja, né? A gente vai buscar aqui referências robustas para a medicina e escalas geradoras de score de dor. Um outro conjunto legal aqui de referências é o de Nair e Diwan.
Eles apresentam testes estatísticos para score de dor e sugerem ali, a partir dos estudos até hoje, uma tabela com alguns testes ali, dependendo do tipo de estrutura do score que vai ser trabalhada. Então, vamos trabalhar com isso. E Gentleman e Geyer, Klein e Moisberger, esses outros ali, o Heschel e outros, são pessoas que demonstram frameworks interessantes para a teoria de verossimilhança para dado intervalar com censura. Eles mostram uma verossimilhança adaptada para esse tipo de situação, e essa função de verossimilhança, obviamente, ela pode ser usada, né, com distribuições de probabilidade diversas, com algum tratamento, com alguma consideração adicional. Então, esses são os 3 principais trabalhos que vamos estar focando aqui na apresentação e na pesquisa, mas elas não são únicas, irão surgir outras conforme a evolução da pesquisa. Então, aqui são alguns testes encontrados ali na referência de Nai, Dion e Divan. Eles mostram ali como dados de score de dor são trabalhados na literatura estatística. Então, depende um pouco da escala. Por exemplo, se a escala for nominal, geralmente são dados que são utilizados testes de quadrado, teste exato de Fisher, teste de Mach-Nehmann, dependendo da situação, quando tem grupos independentes ou quando tem 3 ou mais grupos. Então, são testes não paramétricos ali. E no caso em que a modelagem é por regressão, tem a regressão logística com efeito misto, também é aplicada. Quando o dado é considerado ordinal, então o teste da soma de Rank de Yu e o Coxon, quando forem 2 grupos dependentes. Eles aplicam também o Kruskal-Wallis ali para três ou mais grupos independentes. Teste de Rank, sinais de Rank de Yu-Coxon. E também regressão logística quando se trata de modelo. Já do lado em que o dado é tratado como intervalar ou taxa, existem 2 situações. Se o dado for um dado considerado com normalidade, geralmente eles tratam com teste T, usam a nova one way, teste T pareado e RM, a nova múltipla, quando tem 3 ou mais amostras correlacionadas. Já para os dados que não são normais, não são considerados com normalidade, ainda sendo taxa ou intervalo, é comum usar o teste da soma de Rank de Wilcoxon, né? Teste de Mann-Whitney também. Quando tem 3 ou mais grupos, eles usam o teste de Kruskal-Wallis. E quando tem 3 ou mais amostras, geralmente são testes de Friedman ou regressão linear também, com efeito misto. Tá? Então, esses são os principais métodos. Então, essa tabela foi composta pelo Nai, adaptada dos trabalhos do jornal coreano de dor, né, o Korean Journal of Pain, e a gente trouxe ela aqui para poder ilustrar o que já tem. O que a gente quer fazer? Expandir essa tabela ali na categoria de dados com intervalo e sem normalidade, então assumindo a distribuição beta, e expandir ali as opções de ferramentas, né, para esse tipo de abordagem. Em relação aos tipos de dados censurados, aqui tem uma tabela resumida montada ali que representa para a gente o tipo de intervalo possível na notação matemática e a colaboração, né, de cada intervalo na função de verossimilhança. Então, cada forma de censura, ela altera a função de verossimilhança. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho apenas um dado no ponto, sem censura, a contribuição da verossimilhança é basicamente a função de distribuição. Então, é a f aplicada no ponto. E quando é censura intervalar, ou seja, existe corte tanto à esquerda quanto para a direita, então a função de verossimilhança ela vai ser a acumulada no ponto máximo do intervalo menos a acumulada no ponto mínimo. Essa subtração vai gerar para a gente uma região de probabilidade associada com aquele intervalinho ali em que está se considerando. Muito bem, agora passamos aqui para a distribuição beta. Essa é a forma principal, a fórmula a principal dela, né, em função de P e Q. Essa distribuição de probabilidade ela é restrita ao intervalo unitário, então os y, que são as variáveis respostas, elas estão entre 0 e 1. Os parâmetros P e Q são sempre positivos, a esperança vai ser dada por essa razão, P sobre P mais Q, e a variância sobre o P vezes Q dividido por essa quantia grande aqui. Só que essa primeira parametrização ela não é boa para fazer modelo de regressão. Por quê? Porque eu tenho uma esperança que depende de 2 parâmetros, e o ideal é que nós tivéssemos uma função cuja média não dependesse de parâmetros. Então, Ferrari e Cribarineto, lá em 2004, eles propuseram uma transformação nos parâmetros da distribuição beta, fazendo μ igual a P sobre Q
e φ igual a P mais Q, e essa transformação gerou uma função de probabilidade beta adequada para regressão, em que a esperança vai ser a própria média, e a variância vai ser essa estrutura aqui, que seria μ vezes 1 menos μ, dividido por 1 mais o φ. E aí o parâmetro φ ele passa a ser um parâmetro de precisão, na verdade. Essa figura mostra bem aqui quais são os padrões ali que a distribuição beta cobre. Então imagine que eu estou dentro de um intervalo ali do dado escalar, aplicando uma distribuição beta. Então existem muitas possibilidades para essa distribuição beta. Veja que ela forma uma banheira aqui, ó, nesse primeiro gráfico, com sigma igual a 5, sigma na verdade é φ. Esse φ aqui, quanto menor ele é, mais baixos são os valores ali da densidade, mas ela se espalha tanto nas bordas também quanto no centro. E à medida que o φ vai aumentando, ela vai concentrando um pouco mais. Mas como vocês podem ver, por exemplo, lá no φ igual a 15, ela já concentra um pouco mais no meio, ela continua subindo muito nos casos em que μ é menor, e nos casos em que μ é maior, ela se distribui mais para a direita. O que isso aqui quer dizer, na verdade, pessoal? Quer dizer que a distribuição beta ela é muito versátil, ela cobre muito bem o suporte do dado que tem essa propriedade em qualquer momento, em qualquer região ali da nossa variável resposta y. Então ela é uma distribuição muito boa para estimar esse tipo de dado que segue a distribuição beta. A gente vai trabalhar com modelo, como a gente viu lá na tabela de contribuição de verossimilhança, a gente tem que trabalhar com a função acumulada, porque o dado intervalo exige a função acumulada. Então a distribuição acumulada da beta, ela é um pouquinho complexa e ela é trabalhada dessa forma. É a distribuição beta incompleta dividido pela beta, a função beta, perdão, incompleta dividida pela função beta. Trabalhando um pouco melhor e adaptando para a parametrização 2, a função acumulada da beta vai ficar com essa cara. Então, como a gente vai trabalhar com a acumulada, é importante a gente ver os perfis da acumulada. Novamente, a gente quer verificar com essa figura, pessoal, que a cobertura da acumulada também ela se distribui praticamente em todo o range ali, em todo o suporte do meu y. Eu vou ter um y sempre entre 0 e 1, e as probabilidades associadas com esse y estarão ali em todos os padrões, mesmo que sigma aumente. Então veja lá, vamos então definir um modelo de regressão beta, teoricamente. No nosso caso, a gente vai ter um dado que é com censura, que pode ser à esquerda, pode ser à direita ou intervalar. Então nessa notação aqui temos um vetor y, em que cada ponto de y ele vai ter 2 pontos, que seria o mínimo do intervalo e o máximo do intervalo. Essa notação é genérica, pessoal, porque se, por exemplo, não houver censura, o limite inferior ou superior do intervalo pode ser nulo, então ela continua valendo, seria zero, por exemplo, né? Então aqui são pares em que tem o mínimo do intervalo e o máximo do intervalo. Cada um desses pontos de 2 valores são um elemento do meu vetor de resposta. É como se eu tivesse um vetor de respostas que cada ponto é, na verdade, um vetor de 2 posições. São n pares de observações que teremos no conjunto de dados, e cada y pertencente a esse vetor grande, ele possui como limite inferior esses y que são o y1, ou i1 no caso, e o y2, representando esses limites inferior e superior. E a gente precisa também, para o modelo de regressão, das variáveis explicativas. Então, a gente tem então um vetor grande de observações de variáveis independentes realizadas na nossa x, pode ser p variáveis, e cada uma dessas variáveis vai ter um beta associado. E esses betas que nós queremos estimar com o modelo de regressão beta. Usando a equação 3, a gente pode assumir que o modelo de regressão beta é dado por yi, ele vai seguir a distribuição beta na parametrização 2, e vai existir um preditor linear que vai linkar os valores de x, nossas preditoras, né, com a nossa média, né, nosso vetor de parâmetros beta que estão embutidos no parâmetro μ. Então, através dessa estrutura, a gente passa as variáveis explicativas para dentro do modelo, e aí, através da estimação, teremos os parâmetros, as estimativas dos parâmetros beta1 até beta-n, conforme o nosso modelo. Essa função g de μ, ela tem que ser uma função estritamente monótona e duplamente diferenciável, e tem domínio em 0, 1, um intervalo igual ao intervalo da média, né? E
imagem nos reais. Aqui eu cito, por exemplo, a distribuição logística, a Logit, que pode ser usada como função de ligação, mas também outras podem, como a Probit, a Cauchy, entre outras, podem ser usadas. Agora vamos dar uma olhada como que fica a função de verossimilhança para o caso de dado com censura. Eles fizeram uma proposição em que a função de verossimilhança para dado censurado, ela é um conjunto de várias partes. Então, a função de verossimilhança mais complexa, que envolve os 4 componentes prováveis ali. Então, é como se fosse uma expansão da verossimilhança, porque quando a gente trabalha com dado que não é censurado, dado que não é intervalar, a gente tem apenas um ponto ali, como a gente viu antes, que é a distribuição de probabilidade. Mas quando tem censura, pode cair 3 opções a mais, além da primeira, que é só a probabilidade na distribuição no ponto, né? Então, a função de verossimilhança completa, ela vai conter 4 partes. A primeira parte vai ser a contribuição sem censura, ou seja, o ponto, a observação sem censura no ponto. A segunda componente vai ser a parte com censura à esquerda. Depois teremos a parte com censura à direita, L de θ SD. E por último tem a contribuição da parte com censura intervalar. Porém, pessoal, notem que isso daqui, se alguma dessas verossimilhanças der zero, a verossimilhança total vai dar zero também. Então, nenhuma parte dela pode ser zero. Então, como que a gente trata de modo que essa expressão fique válida na ocorrência ou não do tipo de dado que a gente está fazendo uso? Por exemplo, né, se a minha base de dados não tem informação sem censura, eu não posso zerar toda a minha verossimilhança. Então, tem que ter algum mecanismo que faça com que essa anulação, né, da verossimilhança não ocorra. Então, nós estamos propondo aqui o seguinte: cada componente desse, da verossimilhança, ele é dado por um pedaço da... A gente pode pensar dessa maneira: eu vou ter o produto da distribuição de probabilidade, só que eu preciso, de algum jeito, excluir essa parcela sem zerar. Então, nosso trabalho está propondo uma função indicadora aí para multiplicar essa componente. Então, por exemplo, aqui eu estou na L de θ sem censura, ela seria o produto, né, de todas as funções aplicadas nos pontos em que não há censura. E aí, nos casos em que o ponto de dado sem censura não existe, a gente vai ter que anular isso daqui. Mas no produto, né, o produto neutro é 1. Então a função indicadora diz para mim o seguinte: se o dado não existir, multiplicar por 1, porque esse delta aqui exponenciando a verossimilhança, a função de verossimilhança, ela vai fazer com que com que o cálculo seja 1, porque qualquer coisa elevada a zero vai dar 1. Basicamente, segue o barco, né? A função indicadora vai valer 1 e o produto é válido. Então, com esse indicador, a gente consegue tratar em todos os casos situações em que o dado tem ou não a característica que a gente está olhando. Se é censura à esquerda e o dado não existe, a função vale 1, então no produto isso é neutro. Se o dado existe, ela vai valer, e aí a função fica dada por um produto aqui. Então, produtório dos casos que tem censura à esquerda, produtória dos casos em que vai ter censura à direita, e produtória dos casos em que a censura é intervalar. Então, nessa notação, minha verossimilhança final ela vai ser, na verdade, um produto gigantesco que é alternado conforme a minha indicadora vai fazendo a podagem. Nossa proposta. Primeiramente, a gente vai encontrar formas de tirar o dado ordinal que sai da escala discreta e transformar num dado beta ordinal, porém na escala contínua, para que a gente consiga modelar esse intervalo a partir da função beta. Queremos modelar dados gerados por score de dor na escala NRS11. Os dados que nós vamos analisar são dados de cirurgia de joelho e foram medidos, né, com essa escala NRS11. Queremos simular do modelo com censura para estudar as propriedades, ver como é que ele se comporta no geral. E o nosso modelo, a nossa propriedade é ajustar a densidade beta ao problema primeiramente. Então vamos pegar apenas os y e ajustar uma distribuição para os y, usando máxima verossimilhança. E depois vamos expandir para um modelo de regressão, em que entram covariáveis no modelo, e a gente vê como que ela se comporta ali para explicar o score de dor a partir da abordagem de dado intervalar censurado. Então, primeiros resultados aqui. Começamos com análise descritiva simples. Aqui o nosso conjunto de dados ele tem um pouco mais de 200 observações. Em A, a gente tem ali uma distribuição dos scores de dor. Então, note que a escala está de 0 a 10, então cada barrinha vertical representa ali a distribuição acumulada, ali, a contagem, né, das situações que ocorreram naquele ponto. Em B, a gente consegue ver o mesmo dado
E a gente percebe que a mediana, né, ou seja, a maioria dos dados ali está ali próximo do 50% dos dados está próximo ali do 3 ali. Esse conjunto de dados levou em conta 4 grupos e também foram feitas medidas em 3 tempos distintos. Então, no grupo 1, a primeira medida às 6 horas, ela teve comportamento parecido com às 6. Então, a dor registrada 6 horas após a cirurgia foi parecida com a dor registrada após 24 horas da cirurgia. E em todos os casos a gente vê que no 12, né, depois de 12 horas da cirurgia, muita gente registrou aumento da dor ali, chegando próximo do 4, no caso do grupo 1, e no grupo 5, em até 5, com uma variabilidade um pouco maior. No grupo 3 também houve maior variabilidade, mas a mediana ainda ficou próximo do 3. E o grupo 3 também teve poucas queixas de altas dores ali na cirurgia, no, no caso em que o tempo foi 6 horas, tá? A gente pode perceber assim que no geral as medidas que foram registradas foram inferiores a 4 na escala de dor, e houveram alguns casos pontuais em que os pacientes marcaram dores muito altas ali, registradas ali. Aqui tem um exemplo do ajuste de distribuição beta aplicada ao dado sem covariável. Então, no o gráfico A, a gente tem a distribuição empírica, que são os retângulos. Os retângulos representam o intervalo em que aconteceu ali a medida. E a curva vermelha, ela representa um ajuste da distribuição beta acumulada para o conjunto de dados ali naqueles ranges, tá? Então a gente percebe que há realmente um bom fit, né? A distribuição ela está passando bem no meio ali de todos os retângulos, indicando um bom ajuste ali para o y sem covariáveis. O gráfico QQ-plot na figura B, ele representa ali a distribuição dos dados. Os quantis teóricos estão bem alinhados com os quantis que são realizados. E no gráfico de probabilidades, o pp-plot, acontece o mesmo ali, tá? As distribuições teóricas, elas estão bem coladas ali com as distribuições empíricas. Sugerindo que a distribuição acumulada beta, ela está trabalhando bem ali para fazer a captura do padrão dos dados, né, intervalares na abordagem que a gente está trabalhando. Então essa é a análise preliminar, a gente vai colocar mais para frente a análise com as covariáveis e vamos explorar o modelo de regressão beta para dado censurado. O que a gente quer fazer ali como próximos passos é o seguinte: vamos incluir a estimação do modelo de regressão na parte teórica e na parte do desenvolvimento. Vamos fazer um estudo de mudança de escala para o modelo beta. Essa primeira sugestão que nós fizemos, apenas dividindo o intervalo pelo máximo, fazendo uma transformação min-max. Essa foi a transformação inicial. Vamos explorar essa ideia mais algumas outras e ver qual que fica melhor. Queremos fazer simulações. A programação daquela verossimilhança não é tão trivial, então vamos programar essa regressão usando R. Vamos fazer a aplicação do modelo de regressão beta nesse contexto e estudar os valores dele. Queremos fazer também os resultados e as conclusões de tudo isso. Muito bem, então até agora é isso. Esse é um cronograma que foi desenvolvido no começo para a gente poder seguir os trabalhos. A expectativa é que os trabalhos encerrem até no máximo final de fevereiro de 2023, que a gente possa estar apresentando em março esse trabalho como um trabalho de conclusão do mestrado. Aqui são algumas referências que foram listadas ali na apresentação, mas elas não são exaustivas, tá? Então, à medida que o trabalho vai evoluindo, a gente vai trazendo novas referências. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.